E hoje temos aí novidade para você. Vamos receber aqui ele que é autor de 11 livros. Solteiro, tem duas filhas. E ele é autor, escritor e também ator. Estudou na Escola de Teatro Macunaíma. Está conosco aqui o poeta Elvio Moraes. Isso aí. Então, comecei no Teatro Macunaíma há 40 anos atrás. 40 anos. Aí, 85 me formava, 85 era 85. Legal. Elvio é meu amigo desde que a gente era pequeno. Desde criança, brincava na rua. 10 anos. Faz muito tempo. E hoje eu te trouxe aqui, Elvio, para a gente bater um papo. E eu quero falar, então, hoje sobre a arte. O que acontece? Nosso público aqui é um público, na sua grande maioria evangélico, pastora, né? Mas também temos pessoal da Igreja Católica nos assistindo. E eu quero falar sobre a importância da arte. Por quê? Porque há muito tempo, a igreja tem se furtado disso, né? de não usar a arte para falar do amor de Cristo. Então, nós vamos falar um pouco então sobre isso. Eu quero que você primeiro comece aí falando sobre como você entendeu a arte na sua vida, tá? Como você começou, o que te despertou para estudar. Então, César, eu era da Igreja Católica, né? Eu fui coroinha da igreja há muitos anos, e um dia eu senti necessidade eu precisava de ter uma disciplina, e a arte traz a disciplina. Eu preciso respeitar a tua fala para poder dar a minha. Só que isso aí não acontecia em muitos, nos anos 80 não acontecia, né? Muito, se atropelava muito. E eu comecei estudando teatro, muito devagarzinho, eu era muito tímido também, isso me ajudou também, né? Hoje eu vejo que tem pessoas que procuram, sei lá, a igreja, porque elas têm depressão, e aí elas acabam se curando da depressão. Eu, como vinha da Igreja Católica, eu era tímido, então assim, não era falta da religião, faltava eu me encontrar. E eu acabei me encontrando no teatro. Eu acho que a arte, ela agrega, e a religião agrega a arte agrega a religião. Tá? Porque você vai precisar de disciplina em ambas ocasiões, na arte e na religião. Né? Eu tenho uma teoria comigo assim, Deus é o autor, Jesus é o diretor, e você é o ator protagonizando o seu papel aqui na Terra. Então você vai reclamar com o diretor, você vai chegar para o diretor e falar assim, diretor, não está dando certo, então eu vou falar com o autor, é o Deus. Aí Deus fala assim, ajuda. Aí o diretor vai te direcionar, ele dirige a sua vida. Então, a partir desse princípio, a gente começa a entender que a arte tem tudo a ver com a religião. Né? A arte surgiu na Grécia, né? Milhões de anos atrás. Então, assim, não milhões, mas há centenas de anos atrás. E a gente precisa de ter essa renovação, tanto da Igreja Católica, como da evangélica, como de outras religiões que se abrem para a gente poder trabalhar a arte dentro da igreja. Eu sou assim, se você me chamar para fazer um espetáculo na sua igreja, me der o texto, do texto eu vou fazer um espetáculo. Legal. E você atuou, eu acho que nesse ano aqui você atuou na Paixão de Cristo. Sim, esse ano aqui eu voltei, né? Ficamos 3 anos parados sem Paixão de Cristo, e acho que em 2019 também eu não participei, mas desde 2002 que eu participo. Porque a igreja,
deu essa abertura. Fui chamado por um amigo da Igreja Católica para fazer um personagem. E foi engraçado. Ele falou assim: vamos fazer um personagem com o Daniel Ribeiro. Ele falou assim: você faz José. Aí eu fiz José, fiz o Aleijado, fiz o Leproso, eu fiz um monte de personagens. E a gente não tinha texto e todo mundo entendeu o que tinha que ser feito. Porque a história é conhecida, você precisa só de representar. Então, tivemos os 12 apóstolos, tivemos todos ali, e aí foi se crescendo isso aí. Chegou uma época que tinha uns 140 atores. Então tinha um grupo de balé, isso foi muito legal. Assim, e você sente, né, a presença ali, porque como você está junto com a igreja, então, assim, tem as orações que faz, na hora que você chega, vem uma pessoa te abençoar, então você sente a presença de Deus ali. Como no teatro comum, que eu faço teatro normal, assim, né? Secular. Nosso teatro secular, eu rezo antes de entrar. Então, a hora que eu entro, porque ali para mim é a minha igreja. Ali é um lugar sagrado para mim, porque é dali que eu vou ganhar o meu pão. E eu tenho que respeitar o meu público. Então, assim, como pastor, eu tenho que respeitar as pessoas, o padre respeita as pessoas. Ali eu respeito quem vai me assistir. Então, assim, eu rezo antes de entrar. Eu não fico ali, Pai Nosso, Senhor. Não, eu falo direto com o autor da coisa. Entendeu? Eu quis saber a pessoa, para que saia tudo certinho, eu tenha um bom desempenho, eu não me abençoa minha cabeça, porque o instrumento do artista é a cabeça. E você falou uma coisa interessante, né? Deus, ele é o autor da Bíblia. Isso. Né? E ele escreveu, a Bíblia, ela é clara isso. No Salmo 139, fala assim que todos os meus dias foram escritos antes que um sequer tivesse existido. Tem uma música, César, que é chamada Preto no Branco. Assim, antes do ar, já ninguém explica Deus. Ninguém explica Deus. Antes que haja, antes que o ar já houvesse, ele já era Deus. Então, assim, é inexplicável. Deus, ninguém explica. Isso, assim, no meu contato do WhatsApp, assim, ninguém explica Deus. Há muitos anos nessa frase no WhatsApp. Eu descobri essa música há pouco tempo. Muito bom. E essa sacada é muito boa. E a igreja, eu penso nisso sempre, por isso que eu convidei você para vir, que é uma pessoa que não é um pastor, não é uma autoridade, só um artista, não é uma autoridade eclesiástica falando, né? Porque a gente precisa do quê? Eu acredito nas esferas que tem e que a igreja precisa alcançar, né? Então, assim, na política, sabe, a igreja precisa alcançar a política, não se envolver com a... diretamente. Não com a corrupção, mas ela precisa... Alguém... A parte boa. Alguém precisa se envolver. Né? E a arte é uma coisa que a igreja precisa se envolver. Há muito tempo, a igreja se furtou. A gente estava conversando em off e a gente falou sobre a licença poética. Por quê? Porque a gente vai lá na Bíblia, e na Bíblia está escrito lá, direto o que aconteceu. Sim. Mas é claro que aquela cena que é colocada ali na Bíblia não foi bem daquele jeito. Porque assim, não estava ventando naquela hora. Né? Você tá ninguém tem uma dor de dente. Você está com uma vela acesa, né? E você anda, o vento não bateu e apagou a vela? Pode ser. Pode ser. Né? Então, a licença poética. Então, os pastores, os ministros, eles eram um pouco céticos ou assim, contrários, né, à mudança, porque na palavra diz que ai daquele que acrescentar ou tirar uma vírgula. Isso. Né? Mas isso não tem nada a ver com acrescentar, mas tem a ver com a licença poética. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Então, quando a gente trabalha, eu fiz a Paixão de Cristo, e assim, eles se usam muito da Bíblia, lógico. Então tem toda aquela ritualística, né, de ele chegar e conversar. Só que na verdade a gente não sabe como ele conversava, porque ele falava em aramaico,
Assim, ela teve uma tradução do aramaico para o hebraico, para o latim, para o grego. Então, assim, aí a gente vai ter a licença poética. Será que ele falava daquele jeito mesmo? Ou ele falava assim, irmão, vem aqui, faz favor. A gente não sabe. Só que a igreja, eu vejo assim, sabe? Eu acho que o artista ele tem um modo muito peculiar de pensamento. Né? Eu acho que a gente, eu falo como artista, eu confio totalmente em Deus. Por exemplo. Eu confio em Jesus. A pessoa, você é como Jesus? Não, eu não sou dele. Eu acho que Jesus é diferente do que você vê. E como você vê, eu tenho a minha visão de Jesus. Então a igreja tem que parar de pensar assim, não vamos chamar um artista para fazer uma peça, porque ele vai deturpar tudo isso. Não, eu acho que ele vai somar. Porque você não pode só pregar para quem é da sua igreja. Porque já são evangelizados. Tem que trazer gente de fora. E quantas pessoas tem na tua igreja hoje e queriam fazer uma peça de teatro? Sim. E elas têm medo de sair do mundo do teatro diferente do mundo que dentro da igreja. Muito diferente. Né? Então, assim, eu vou fazer uma peça na igreja do César. Eu vou levar a minha experiência daqui de fora, do mundo do teatro. O profissionalismo. Né? Isso, profissionalismo. Mas assim, vamos trabalhar de uma forma, porque assim, você é profissional. Só que é tão gostoso você trabalhar como se fosse um amador, porque você tem uma liberdade muito grande. Quando você só é profissional, você tem uma cobrança dura. E aí a coisa ela sai meio que tipo engessada. E quando você trabalha com as pessoas, eu trabalhei numa escola, aproveitando, eu dava aula de teatro. E as pessoas, quando começaram a fazer, não sabiam nem ler. Eu falei, eu quero só que vocês decorem o que conseguir. O que não conseguir, a gente vai tentar de improvisar. Ia ser 3 apresentações. Ia ser sexta e sexta. E aí acabou sendo quarta, quinta e sexta, quarta, quinta e sexta. Por quê? Porque se tornou uma coisa prazerosa deles fazerem. Então, assim, na igreja tinha que ter isso. E vamos fazer? Vamos. Então vamos fazer uma coisa com prazer. O que tem quebrado um pouco essa resistência, né, é porque a igreja evangélica ela tem colocado firme o profissionalismo. Sim. Né? E como a gente havia dito, o que acontece? As novelas que começaram a passar aí na Record, né, ela foi quebrando essa resistência, porque a gente viu que a gente pode ser profissional, a gente pode parar com aquelas peças teatrais que a gente fazia na igreja, amadora, né? Vestido de qualquer forma, sem pintura. Eu acho assim, vamos fazer um cenáriozinho, comprar papel crepom. Não, sabe? Vamos fazer um cenário bacana, porque assim, o teatro pode abrir dentro da igreja, uma opção para a pessoa aprender a fazer um cenário, sim, aprender a fazer uma iluminação. É uma escola. É uma escola, porque o teatro te obriga a ter uma disciplina. Uhum. Então você vai ter uma disciplina dentro de uma igreja. Uhum. Porque amanhã pode não fazer uma peça de teatro, mas pode fazer uma festa dentro da igreja e vão produzir uma festa. E mesmo isso pode ser um trabalho social. Sim. Né? Você traz pessoas para aprender. Né? Você está ensinando uma profissão. Sim. Né? E não é só a profissão do ator, né? Como você disse, a iluminação, né? O cenário, a música. Vamos criar eu fiz uma peça que a gente de uma ideia que a gente teve, vamos fazer. Só que aí a gente criou as músicas, eu fazendo a letra e um cara fazendo o violão. E a gente criou a música baseado no filme Morte e Vida Severina, João Cavalcante Neto. E assim, a gente criou todo aquele cenário, toda aquela ritualística que era do filme, a gente teve uma criação própria e fez sucesso. Por quê? Porque e era molecada, eu era acho que o mais velho, era eu e a Rosana, éramos os mais velhos. Aí vinha o diretor com 18 anos e o resto era tudo molecada. E se tornaram grandes atores. Ganhamos festivais de teatro e aquela molecada de 14 anos ganhou o prêmio de melhor ator. E assim, a gente aprendeu a fazer cenários, o pessoal fazer cenário. Eu fiz curso de cenografia.
sabe? Eu tive aula, não foi numa escola, mas eu aprendi a fazer iluminação. Dentro do meu conhecimento de teatro, você está no meio do palco, você precisa de uma iluminação. Você fala para o iluminador, eu preciso de uma luz em mim, na cena X. Precisa saber, né? Você precisa saber. Então, você para ser ator, você tem que ter um conhecimento de iluminação, de sonoplastia. E não é só para o espetáculo. Não. Por exemplo, hoje em dia, dentro da igreja evangélica, a iluminação está presente. Mesmo nos cultos normais da igreja, está presente. E aí você entra nas igrejas e você vê o quê? Que a pessoa acha que é só comprar, né, os holofotes, as luzes, e jogar lá no teto da igreja e está beleza. Né? E não sabe nem o porquê está fazendo aquilo. Né? A arte era muito importante. Então, a arte ela vai se tornar importante na igreja quando você pegar a menina do segundo banco e pedir para ela falar alguma coisa. Hoje em dia aquela menina ela vai ficar super assim, constrangida, eu não vou falar porque eu tenho vergonha. Mas durante o processo do teatro, ele vai te tirar da caixinha. O teatro vai tirar você daquela caixinha. Você vai passar a não sentir vergonha de falar em público. E ela pode chegar e fazer uma pregação maravilhosa. Porque ela aprendeu no teatro a postura da voz, como ela vai respirar. Porque ser ator, tem gente que fala assim, eu posso ser ator com você? Não pode. Aí eu chego lá e faço a cena. Eu falo, não é assim. Você não pode pegar o carro, eu vou dirigir, você tem que saber dirigir. E trabalhar como ator é a mesma coisa, você tem que saber fazer. Tem técnica de teatro, tem a principal delas é a respiração, é o olhar. Assim como o canto. Exatamente. Então assim, o teatro na igreja ele pode mudar o comportamento de todo na igreja. Porque eles vão aprender um a respeitar o outro, porque o teatro é respeito. Se você não tiver respeito com o teu colega, você não vai fazer isso. E voltando um pouco sobre o evangelismo, você tinha comentado alguma coisa que essas peças da Paixão de Cristo marcou você de uma certa forma? Mudou meu modo de pensar. Então, porque assim, eu acreditava em Deus, Deus está lá, eu estou aqui, sabe? Só que quando eu fui fazer, você sente a energia de Deus ali. Eu fiz muitos anos, eu fiz Judas. Então assim, na hora que eu fui beijar o Cristo, eu me senti meio constrangido de beijar o Cristo. Não por ser ator, porque eu fiz beijo no asfalto, do Nelson Rodrigues, né? Ensaiamos, né? Acabamos concluindo o espetáculo por problema de elenco. Mas na hora que eu fui beijar, eu senti que eu estava sendo um traidor de verdade. Não posso. Mas eu fui lá e beijei o Cristo. E na hora de me enforcar, eu falei, bem feito para mim. E me enforcou. Depois eu fui fazer um ladrão, Vestas, né, com um mau ladrão. E eu falava com uma raiva, assim, fazia o meu papel de mau ladrão. Só que por dentro estava destruído. E quando eu saía, vinha um grupo orar naquele momento que eu saía da peça, porque eles viram que eu saía detonado. E aquilo foi mexendo comigo. Então assim, não foi num dia que eu mudei. Eu vim mudando um processo. Você traz a consciência, né? Vem te trazendo a consciência. Pô, cara, eu falo assim, cara, né? Mas é Jesus, sabe? Ele sofreu tanto ali, cara. Eu vi o sofrimento dos atores fazendo. Sabe? Por ser uma encenação, há um peso em tudo isso. Então, assim, a peça, ela não era só uma peça. Pô, a gente fez essa peça para 12 mil pessoas assistir. Então, você tinha o peso das 12 mil pessoas, você tinha o peso da interpretação e você tinha o peso da história. A mensagem. Então, você via o Cristo apanhando, mas fala, cara, por que fizeram isso com ele? Numa encenação você já sente. Você já sente. Imagina. Então, e a energia daquele momento, porque você olha para um lado e tem pessoas do elenco que choram, fala, puxa, a menina está fazendo Maria perfeitamente. Quando você olha para a plateia, tem um monte de gente que está chorando. Tem gente que fala assim, não bate nele.
Aí o guarda fala assim, você fica quieto, você não está aqui, você tem empurra. Aí você fala, cara, ele não podia falar isso com as pessoas. Mas e no dia que aconteceu realmente? Qual era a sensação? Porque no momento foi uma injustiça, porque soltaram Barrabás e condenaram Jesus. Só que Barrabás já tinha um histórico, né? E Cristo não tinha. Então assim, eu sempre pensei assim, foi um motivo político. Por quê? Porque era um político, ele não podia falar mais. Porque de repente ele ia levar o povo contra os romanos. É aquilo que eu te falei. Tem uma série, né, chamada The Chosen, que fala sobre isso. Mostra o lado político das coisas, que mostra a vida normal de Jesus. Isso que eu acho interessante. No alto eu falei para você, por que a gente não faz uma peça e fala assim, como que eram os dias de Jesus sem estar pregando? Porque ele pregava todo dia, ele tinha uma vida comum, ele almoçava, ele jantava, dormia, ele tirava o soneca dele, tinha sonhos, entendeu? Ele brigava, eu acho fantástico essa passagem, ele chegava e o pessoal do tempo, porque ele tinha sangue, ele foi... Virou a mesa, né? Ele virou a mesa. Era político? Era. Por quê? Porque ele foi vendido pelas moedas de prata. Assim, eu te dou uma relação premiada. Eu te dou, se me dá 30 moedas, eu te entrego o cara certo. Mas como que eu vou saber que é o cara certo? Porque eu não vejo o rosto dele. Então você vê que e a gente podia contar essas passagens de uma maneira que as outras pessoas que estão na igreja vissem o outro lado de Jesus, como essa série que você falou. E talvez pessoas que não conhecem, né, o caminho, que não conhecem a história de Jesus mais a fundo, tenha uma... possa se chegar a ele, porque vai entender de uma maneira mais... Exatamente, porque assim, você pregar para mim, você está pregando para mim que eu não sou da igreja, então eu vou chegar para a tua igreja. Diferente de você chegar e pregar para o teu pessoal. É a mesma coisa, você pega um pedaço da Bíblia e lê, porque o pessoal já conhece. Então assim, se a gente fizer um espetáculo na sua igreja, a gente vai falar de Jesus do lado que ninguém conhece Jesus. Só que aí a gente não vai chamar o pessoal da igreja, óbvio, vai chamar o pessoal da igreja, mas vamos pôr isso na comunidade. Ou por que não levar para o teatro? Vamos levar para um teatro lá na Praça Roosevelt, um teatro legal. Vamos fazer para que outras pessoas vejam. E quem gosta de teatro, fala, não assistir aquela peça. Evangelismo. Tem que ser feito. Porque Jesus pegou os 12 apóstolos, sai pelo mundo e evangeliza em meu nome. Tem um teatro ali na Brigadeiro do Antônio, chama Nice. Teatro Nice. É um teatro muito usado no meio evangélico. Né? Inclusive estava tendo uma peça ali, que a Demar de Campos estava trabalhando junto com a Benedek. Lembra a Benedek? Ex-mulata no estado de Texas. Ah, sei. Ela é uma pastora hoje. E fizeram um espetáculo chamado Rua Azusa. Rua Azusa é um local, é um lugar aonde houve um grande avivamento do Espírito Santo, onde pessoas eram batizadas pelo Espírito Santo nos Estados Unidos, né? E foi chamado ali o avivamento da Rua Azusa. E eles fizeram um espetáculo muito legal, muito bacana. Então, eu acho que está se abrindo, por isso que eu chamei aqui, para realmente abrir a mentalidade. Isso, porque, da onde surgiu a música, o blues e o jazz? Surgiu das igrejas, dos negros que iam lá e cantavam. E aí hoje é um estilo musical. Por que o teatro não pode ser assim? Sabe? Em vez de a gente pegar uma peça de Nelson Rodrigues e levar para a igreja, porque vai assustar todo mundo, a gente cria um espetáculo e leva para as pessoas lá fora. Sabe? Por que tem religião que consegue lotar um teatro? Porque eles estão inovando. Com certeza. Agora, por que a Igreja Católica tem os altos, né? O alto de Natal, o alto de moralidade, o alto daquilo. Então, assim, são peças de Gil Vicente, por exemplo. E uma coisa que você falou da Record, que faz as novelas, eu acho que é meio, tipo, ainda engessado, porque eles não falam assim, vamos pegar Jesus, vamos pegar aquele cordeiro e vamos levar para tal lugar.
assim, Jesus, vamos pegar aquele cordeiro e levar para tal lugar. Eles falam meio tipo dançando. Não, eles não falavam assim. Tipo lendo, né? Eles falam como a gente fala hoje. Senhor Jesus, vamos pegar o cordeiro e levar para aquele lugar? Não tem que ser uma coisa muito natural. Porque eles não eram engessados, eles são seres humanos, iguais a nós. Uma outra coisa que no passado era muito usado, você também fala sobre isso, faz isso, é sobre a literatura, né? Sobre poesias. Né? O teu forte é poesia, conto. Meu forte é poesia. Conto, eu fiz um livro de conto, ainda não publiquei. Eu tenho um livro de peça de teatro, que também não publiquei. Tenho 2 romances que também não publiquei. Porque eu acho que o meu carro-chefe é a poesia. É a poesia. Então, antigamente a igreja, ela usava muito as poesias. Muito. Geralmente, no ato do culto, tá? Quase em todos os cultos, tinha uma irmã que levantava e declamava uma poesia. Posso te dar uma sugestão? Pega um dia na sua igreja e fala assim, vamos fazer um concurso de poesia. Poesia de tema livre. Tema livre dentro da igreja seria falar da religião. E faz um concurso e dá um certificado para o melhor. Um certificado, imprime no papel certificado para ele. Você vai ver como tem gente criativa dentro da igreja. Porque assim, hoje na minha poesia eu falo de amor. Porque é uma realidade que a gente tem que ter. Você precisa de passar o amor. Como que eu vou passar o amor? Eu sou um ator, casei e vivo num mundo que é diferente do teu. Mas eu falo do amor. Eu falo de Jesus através do amor. De um homem e uma mulher, sim, de um homem e uma mulher que é o amor. Ele veio pregar o amor, ele veio pregar a união, né? Não era nem casamento na época, era a união mesmo, né? Você vai ser esposo dela. Então, assim, por que a igreja não começa fazendo isso, sabe? Bom, sabe, pega essas poesias que saíram e publica um livro. E leve para fora da igreja esse livro. Exato. Faz uma noite de autógrafo no salão paroquial, no salão da igreja paroquial não, mas no salão da igreja. Vamos fazer uma sessão de tela, óleo sobre tela, vamos. Então, quem fizer o melhor quadro, mas aí tem que fazer inscrição para você saber quem vai participar. Uma gincana, né? Assim, vamos tentar. A igreja perdeu. Porque assim, tem. Na verdade, o mundo está meio perdido. Outro dia falaram assim para mim, sabe? Se você viu que a lua se afastou da Terra, se eu fosse a lua, eu estaria na mesma coisa. Já estava longe, não, né? Eu já estava longe. Porque assim, está difícil. Você vai falar de Deus para alguém, você está achado de maluco. Exato. Bom, todo assunto, né? Qualquer assunto. Hoje, então você é X ou você é louco. Pois é. Então, assim, quando eu não sou evangélico, eu sou filho de Deus. Então, assim, tem gente que fala assim, vamos então, não, vou ficar em casa. Nossa, mas você era assim, cara, você está envelhecendo, você tem que ter Deus com você, e o melhor tempo para Deus é o seu corpo, é o seu coração. Ele está no meio de nós. Então, para mim, sabe, se você me chamar, vem na igreja, eu vou na igreja. Vem falar, eu vou falar. Para você ver como que tem igreja que não agrega as pessoas. Eu tive um problema de saúde com a minha filhada, eu pedi para Deus muito. Eu disse, se ela se curar, eu vou fazer um depoimento na igreja. Só que ela faleceu. Eu chamei um amigo meu, que é pastor, falei assim, eu posso fazer um depoimento? Ele falou, sobre o quê? Aí eu falei, aconteceu assim, pedi e tal, me apeguei demais a Deus, mas ela morreu. Eu falei, então não tem que fazer depoimento. Eu preciso de falar. Porque uma criança de 5 anos me ensinou a confiar em Deus. E eu sofri, lógico, a gente sofre, porque você perde uma pessoa, mas eu não tive a dor daquela dor. Eu entendi que chegou a hora dela, que eles escrevem tudo certinho. Então, ela foi a fonte para eu confiar em Deus. Eu sempre acreditei em Deus, mas acreditar não é confiar. Acreditar você acredita, mas você não confia.
Eu passei a confiar em Deus. Então, ela me ensinou a confiar. E o pastor não entendeu isso. Aí, quer dizer, quando eu quis entrar na igreja, ele me fechou a porta e falou, não. Porque, veja só, aos olhos naturais, entendeu? Vai parecer o quê? Que Deus não estava no negócio? Lógico que ele estava. E eu escutei o seguinte, César, assim, nossa, você está acreditando em Deus ainda? Você perdeu sua filhada tem 5 anos. Como você não pediu para Deus? E por que ele não salvou ela? Eu falei, se ele salvar todo mundo também, para a roda da vida. As pessoas têm que ir, elas vêm para te mostrar alguma coisa. Eu não estou aqui por acaso. Tudo tem um propósito. Tudo tem um propósito. E tudo é Deus que vai te orientar. Ele é o autor da história, lembra que eu falei? Ele é o autor. Então ele não vai me ligar com você se não tiver uma história com você. Então assim, ele me ligou a essa criança, é uma criança que é filha da minha ex-mulher, e ela simplesmente se apaixonou por mim. Quando ela começou andando, ela vinha para minha casa sozinha. Ela vinha gatinhando, se enroscava nos móveis, ela vinha me procurar. Eu falava, mas por que essa criança é tão apegada a mim? E eu me apeguei a ela. E ela tinha um propósito comigo. É me fazer entender o porquê Deus estava fazendo aquilo. E confiar. Porque eu precisava de confiar em Deus. É isso. Eu larguei tudo que eu fazia, tudo que eu fiz, tanto é que hoje você me conhece. Eu bebia muito, eu não bebo mais. Sabe? Hoje eu me policio melhor. Sabe? Eu dei como que eu vou te falar? Eu dei um break na minha vida. Parei um ano de fazer teatro. Faz um ano que eu escrevo, um ano que eu faço. Eu fico em casa reservado. Sabático. Um sabático. Então eu faço o quê? Eu oro. Então assim, eu não sei orar. Eu oro de uma maneira que ele me entende. Porque se ele é o autor da minha história, ele sabe o que está passando no meu coração. Então, nessa hora, eu falo assim, ele existe porque ele me ouve e está acrescentando alguma coisa para mim. O que é que está te acrescentando algo? Eu não sei, ele sabe. Hoje eu estou aqui com você, falando dele. Às vezes não entende na hora. Não entende na hora. Porque é igual você assistir uma novela. Você não sabe o que vai acontecer no capítulo 10, mas o autor sabe o que vai acontecer no capítulo. E você vai ligar 30 personagens para encontrar o que ele precisava no 10º capítulo. Então, assim, se hoje eu estou aqui, César, é porque assim, alguém vai me ouvir e vai falar assim, poxa, esse rapaz tem razão, vamos fazer um espetáculo? César, qual o contato dele para ele vir agregar com a gente? Porque eu sou lá. Porque hoje eu estou fazendo outro livro e à frente do livro vai ter uma página assim, falando de Deus. Porque hoje eu sinto a necessidade de levar o nome dele para frente. Porque hoje todo mundo esqueceu de Deus. O cara só vai lembrar de Deus quando o avião tremer para cair, ou quando o médico fala assim, tem uma doença terminal. Aí ele vai lembrar de Deus. Mas quando ele está no boteco tomando a cerveja dele, ele não lembra de Deus. Por isso que eu não vou nesse boteco. Porque assim, eu preciso de hoje de ir numa igreja. Tipo assim, vamos numa igreja? Vamos. É porque você entendeu a importância, né? Sim. Aquilo que a gente colocava como importante na nossa vida, a gente não é tão importante assim. Tudo passa, né? Mas Deus não passa. Deus não passa. O autor não passa, né? Ele é o autor da tua vida. Porque assim, a importância hoje, para mim, de vida é manter a minha família. Eu tenho 2 filhas. Continuar escrevendo para poder transmitir o amor e levar a palavra de Deus. Como que eu levo a palavra de Deus se eu sou um cara estranho? Eu sou um artista. Então, assim, quem vai falar assim, traz o Elvio para cá? Estranho é mesmo. Estranho, mano. É porque, assim, tem pastor que são amigos meus, falam assim, para você vir na igreja, tem que cortar o cabelo, fazer a barba, tirar o brinco da orelha. Então, eu não vou. Porque eu sou assim. Então eu não preciso mudar a minha essência, porque Deus me criou assim. Porque se eu cheguei nos 54 anos, o cabelo é porque não vai cair mais. Você entendeu? Não preciso de, sabe,
por um terno e uma gravata. Porque ele usava uma barba. Quem conheceu o teu pai sabe que. Sabe, né? Você já devia estar meu careca. pai ficou careca na 30. Você já devia estar careca. Era pra estar careca. Então, assim, por algum motivo tá aí. E quando eu vou fazer o espetáculo A Paixão de Cristo, eu deixo a barba mais longa. E aí um rapaz falou assim, nossa, você vai fazer o Cristo? Eu falei, eu já passei da idade. Ele falou, não, nunca há idade, Cristo é sempre Cristo. Mas ele finalizou o ciclo dele aqui com 33. Então com 54 de cabelo branco. Já tá no ancião. Então já não dá mais pra fazer. Pinta o cabelo não é a mesma coisa. Porque a arte ela tem que transparecer muito mais a realidade. Então assim, não vou pegar um rapaz baixinho para fazer o Cristo. Vou pegar um rapaz mais alto. Eu posso falar aqui como eu vejo o Cristo. Eu vejo o Cristo como um rapaz negro, magro, aquele cabelo desse tamanho. Não aquele loiro do olho azul que os americanos inventaram. Mesmo porque, né, lá no Oriente, lá no Oriente Médio, onde é o loiro do olho azul? É pele queimada. Sabe, o solão mesmo, sabe, o deserto. Sabe, ele andou no deserto, então o cara não vai. Se você ficar 30 anos, a gente já foi pra praia, viajou pra praia. A gente quando voltava de uma semana, voltava vermelho. Aí se você ficar 2 meses lá, você vai voltar moreno. Então por que eu tenho que pôr o Alto da Compadecida? Jesus era um negro, um pretão. Eu falei, finalizou isso daí. E todo mundo criticou na época. Nossa, como que eles põem isso? Não, eu vejo esse jeito de ser. Então assim, o dia que você falar, vamos escrever um texto, mano, só que não por mais do mesmo. Porque o que está ali todo mundo conhece. A gente tem que criar. O teatro, César, é a criatividade. A religião ela vai nos ajudar a você encontrar uma forma de dizer a verdade. A verdade. Você tem que levar a mensagem, é verdadeira, exatamente. Mas tem inúmeras formas de você levar. Sim, você tem que ser criativo, né? Porque ele te criou, ele te fez criativo. É você que vai se podando. Eu não posso falar isso. Por que você não pode falar? Com a religiosidade. Né? Ser cristão não é ser religioso. Os religiosos, eles fazem o quê? Eles fazem o que os fariseus e os saduceus faziam na época de Jesus. Mataram. E hoje em dia a gente vê mata arte, sabe? Mata música, mata poesia. Antigamente, na minha época, que eu ia na igreja, era só um violãozinho, né? Hoje você chega na igreja, tem uma bateria, o cara faz um solo de 3 minutos. Essa banda preto no branco é isso. Né? Tem uma outra banda, não sei o nome da banda, que ela canta A Casa é Sua. Depois, não sei o nome da banda, mas eu acho lindíssima, cara. Eu choro. Preto no branco também eu choro. E tem uma Quem Como Deus. Então assim, são músicas, cara. E hoje eu parei de. Assim, também a gente não tem mais novidade no cenário musical brasileiro, né? Então assim, tem uma hora que você não quer mais escutar isso. E eu comecei pesquisando músicas evangélicas. E eu achei essas 3 músicas e passou assim a ser as minhas favoritas. Tem. Por que não se faz isso na igreja? Vamos fazer uma letra de música. O César toca com o menino da bateria e a gente põe uma música evangélica. Eu não gosto do nome de música gospel. Eu prefiro ser uma música evangélica. Porque ela pode sair para fora. Tem música gospel que ela não sabe, não é amor, né, cara? Não é amor. Tem música secular também. Né? Bom, hoje em dia. Então. É coisa ruim. Por que a gente ouvia, as pessoas hoje perguntam, né? Como que eu posso falar aqui? Os movimentos, né? Que está por aí, né? Os ativistas, né? Não pode falar nada. Você não pode falar nada, né? O pessoal critica, né? O fulano de tal, a fulana de tal, porque tem uma orientação sexual diferente. Né? Então, não é
verdade. Entendeu? Porque a gente ouvia Michael Jackson, a gente ouvia... Paralamas do Sucesso, Paralamas do Sucesso. Roupa Nova. Tinha o Freddie Mercury. Sim. Nossa, mas ele era gay daí. Então, E a daí? gente ouvia. Então, A questão aqui hoje, a gente não ouve, não é por causa da orientação sexual. A gente não ouve porque é ruim. você vai escutar, tem uma música que está circulando na rede social, aí eu falei, por que todo mundo ouve essa música? Deixa eu ver, ela não traz uma informação nenhuma. É isso aí. Aí falou, antes do Fred Mercury. Vou mostrar alguns livros seus. Sim, fique à vontade. Vamos lá, olha. Tem os livros aqui, olha. Poesia versus... Poesia, versos, inversos e... Poesia, versos, inversos e lamentos. Isso. E Esse daí quem fez o prefácio foi o cantor Biafra. Biafra fez o prefácio. Isso. Flerte, Elvio Moraes. Tem aqui um outro aqui, ó. Quem fez o prefácio dele foi Marco Sabino. Isso aí são cantores antigos, né? Eu sou. Quando tinha música. Tá? Depois do pôr do sol. Ó. Essa capa ficou bonita. Esse livro ficou bonito. Essa capa ficou bonita. Ficou bonito. Foi a Fabiana Rocha que fez essa capa. Boemia, Saudades e Poesias. Prefácio pelo Santos. Isso, Santos do Ratinho. Então tá aqui. Tem o prefácio também no livro O Encontro, do Ovelha. Uhum. Também fez. Que é totalmente nosso hoje. Se você quiser adquirir esses livros, a gente vai deixar na descrição desse vídeo aqui o contato do Elvio. Você vai poder entrar em contato. E vou falar para você, pastora que está nos ouvindo aqui, leve a arte para dentro da sua igreja. O teatro vai mudar a forma de vocês pensarem, a forma das pessoas que estão ali. É o que eu estava falando com você. Às vezes a pessoa é tímida e vai no psicólogo. Não, teatro. Eu trabalhei com um rapaz, é uma terapia. Eu trabalhei com um rapaz, ele se inscreveu no grupo de teatro da escola. Ele era da escola. Ele estava no 3º ano. Aí a mãe dele veio falar: meu filho vai fazer teatro com você. Ele não fala. Ele é muito tímido. Mal ele fala em casa. Eu falei: deixa comigo. Ele não sabia ler, ele estava no 3º colegial. Ele não sabia ler, ele não se comunicava com ninguém. Eu dei um papel fantástico para ele. Um papel assim, de importância. Só que era um papel que ele era evangélico. A peça tinha o diabo, tinha santo, tinha muito. Eu dei o papel do diabo, só que não era aquele diabo que todo mundo fala que tem pé. Não, era um cara. Ariano Suassuna, né? Era do tema de Ariano, tipo o Alto da Compadecida. E ele fez o papel do diabo. E era uma coisa muito engraçada, porque esses personagens são engraçados. E hoje ele faz advocacia, ele casou, tem 2 filhos, e ele não para de falar. Aí a mãe falou assim: por que ele foi fazer teatro? E ninguém aguenta ele. Ele virou sarrista, ele é da igreja, ele virou um sarrista, ele se comunica com todo mundo, é amigo de todo mundo. Então o teatro foi uma terapia. Desenvolve todas as áreas. Desenvolve seu intelecto, né? Você perde o medo de pensar. Porque assim, Deus vai ficar bravo com você se você for inteligente, ele não vai te julgar. Aliás, é ele que fez isso. Então, ele te deu toda a capacidade, só que você não pode se tolher nisso. Tem que botar fora. E o teatro vai fazer isso com as pessoas que estão na sua igreja. É isso. Então, se você quiser aí levar aulas de teatro para a sua igreja, fazer um trabalho social é importantíssimo para ensinar uma profissão, para ensinar as pessoas a fazer cenários, para desenvolver o lado profissional da igreja, fazer uma coisa legal dentro dessa igreja. Tá? Nós estamos colocando aqui então o contato do Elvio na descrição do vídeo. Você vai entrar em contato e aí vai conversar com ele. E aí eu garanto para você que você vai ter aí na sua igreja coisas novas, novidades assim tremendas e armas para você evangelizar. Tá? Você está com problema aí de crescimento da sua igreja, é porque você não está evangelizando da maneira correta. Está jogando a rede no lugar errado. Mas Jesus disse que a carne está caindo fora do prato do Jesus falou assim: lança agora para o lado direito do barco.
Então, é a hora. É o que eu te falei, né? Você acreditar é uma coisa, você confiar é outra. É outra. Então confia na arte, que a arte vai ajudar a direcionar no caminho que você quer. É isso. Elvio, prazer enorme aqui te O prazer receber. foi meu, cara. Sempre E estamos juntos sempre. Conversar. Mas assim, eu gostei de vir pra cá, César, porque eu posso falar o que eu penso para milhões de pessoas, aí, centenas de pessoas. E é bom falar de Deus nesse momento, e é um momento que eu estou em transição também. Então, assim, eu estou entendendo como funciona tudo isso. Uhum. E um dia eu vou lá na tua igreja para conversar, lá, bater o papo. É isso Eu aí. queria fazer o testemunho lá da minha filhada. Uma hora eu vou fazer. Vamos. Se eu mentir, eu vou fazer. Vamos sim. Então, vamos ficar por aqui, mas lembre, semana que vem tem mais. Eu vou te pedir, acione aí o sininho, se inscreva no canal, não deixe de inscrever, não deixe de fazer um comentário aí do que você achou do vídeo, do que você achou desse conteúdo que a gente entregou para você. Isso vai nos ajudar bastante. Suas últimas palavras? Segue lá, Adorare, é isso? Adorare Church. Adorare Church. Segue nós. Tá certo? É isso aí. Dá um dedo no like, volta pra cima e vamos embora. É isso aí. O canal Adorare está com você e você está conosco. Deus te abençoe. Tchau.